Olá pessoal, boa tarde. Agora nós vamos dar início à nossa revisão. Lembrando que, como toda revisão de qualquer disciplina, é de algo que vocês já viram. A diferença desse trimestre é que eu estarei fechando, por ser uma avaliação final, eu estarei trazendo alguns conteúdos que nós já vimos anteriormente, mas no primeiro e no segundo trimestre. Mas são coisas que a gente viu com muita calma e de forma ampla, e vocês não vão ter dificuldade alguma em responder a revisão e também a prova. Algumas turmas eu já consegui passar essa atividade no quadro e hoje a gente vai fazer apenas a correção. Para outras turmas, no entanto, eu não consegui passar. Então hoje a gente vai utilizar o computador para vocês responderem para essas turmas. As turmas que eu já passei a atividade, vocês irão responder diretamente no caderno, mas também irão usar o computador como recurso para pesquisas e para poder responder as questões, tá bom? Então, caderno na mão e o livro, principalmente, que também vai ser o nosso material de apoio dessa aula, tá bom? Primeira coisa, para aqueles que fizeram a atividade, um questionário com algumas turmas. Eu copiei só 6 questões, porque foi o que deu tempo. Outras turmas eu copiei 9 questões. No total são 9 questões. Quem copiou pode abrir o caderno. Quem não copiou, as turmas que eu não consegui passar, como eu falei, vocês vão acessar esse link. Então, abram o navegador aí do computador e acessem esse link, que, por gentileza, vocês vão digitar esse endereço que está aqui embaixo em vermelho, forms, FORMS.GLE, exatamente como está aí, a barrinha, tá? E esses números todos. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem fazer isso. Quem tiver alguma dúvida, é só me chamar aí no presencial. Como vocês podem ver, a minha voz não está muito legal. E por isso eu estou fazendo esse recurso de gravar a revisão, para que eu consiga dar um apoio, de certo modo, para vocês aí no presencial, tá bom? Digitem aí, por favor. Vai abrir um formulário. Deixa eu já passar aqui para vocês verem. Vai abrir, na sequência, uma revisão, esse formulário de revisão para a prova trimestral. Vocês vão colocar, por gentileza, o nome de vocês e a turma. Pode ser o nome da dupla, tá? Do trio. Vocês que estarão em dupla ou trio, podem colocar um formulário só para cada dupla. E coloquem, por gentileza, a turma também para eu colocar como ponto de participação na aula, tá bom? Vou voltar aqui o formulário, só para quem ainda não terminou de digitar. Vou pausar um pouco agora, tá? E a gente vai continuar o vídeo a partir do momento que todo mundo já tiver acessado. Maravilha. Todo mundo já acessou, coloca o nome. Primeira pergunta. O que é um suporte na obra de arte? Vamos pegar o nosso livro. Aqui a gente está vendo que é a página 51. Abram aí, pessoal, a página 51. Todo mundo abriu? Página 51. Vocês, no livro de vocês, vai ter essa imagem aqui. Primeira coisa, olhem essa imagem, a imagem que está aí no livro de vocês. Ela tem uma obra de arte, uma arte urbana, como a gente já viu, que é o grafite. Observem, né, que o formato que o artista utilizou é uma obra, é uma obra
do norte do país, uma obra amazonense, e percebam que ele fez um trabalho como se fosse uma montagem, né? Deve ser feito de montagem para um grafite. Lembrando que grafite não é pichação, grafite ele tem que ter primeiro autorização, tem que ter um projeto ali para fazer, e ela é uma coisa que traz um significado. A pichação, pelo contrário, ela é um crime, porque é uma degradação a um ambiente público ou particular, enfim. E também ela não traz nenhuma significação artística. Beleza? Vamos ler aí a primeira parte, que fala sobre diferentes expressões artísticas, técnicas, materiais e suportes. Lembrando, né, que na nossa questão aqui a gente quer saber o que é um suporte. O que é um suporte na obra de arte. Quando a gente pensa em suporte, né, logo vem à nossa cabeça algo que suporta alguma coisa, algo que carrega alguma coisa, por exemplo, suporte de um celular. Se a gente pensar nesse mesmo sentido, nessa mesma lógica, vai dar certo. Porque, olha só, o suporte é o elemento sobre o qual o artista realiza o seu trabalho. Sobre, ou seja, em cima, é o lugar, ou vamos dizer, a matéria, onde o artista ele vai construir a sua obra. No caso do grafite, qual é o suporte do grafite? Quero respostas. Beleza. Aqui, como só resumindo, essa a resposta da nossa primeira pergunta é isso. Suporte é o elemento sobre o qual o artista faz a sua obra. No caso da tela, como vocês estão vendo aí do lado, aqui do lado. Ai, gente, terrível. Aqui do ladinho. Como vocês podem ver, tem uma tela. E, no caso, o suporte seria a tela em branco, a tela sem nenhum preenchimento, que é onde o artista vai construir a sua obra. Vamos dar alguns exemplos? Vejam, por favor, esses 4 exemplos que eu trouxe. Primeiro, aqui que a gente vai ver, que eu já estava falando aqui do grafite. No caso, o lugar, o suporte onde o artista faz a sua obra é a parede, o muro, enfim. Agora vamos ver aqui, vou voltar aqui para começar a imagem de novo. Essa primeira imagem em que tem um senhor que está lapidando, ali é uma escultura. Então, o suporte da escultura, né, do escultor, seria aquele material, ou seja, o mármore, o gesso, a argila, aquilo que ele está moldando. Inclusive, no nosso texto aqui na página 51, fala bem claramente disso. Fala o quê? O suporte é o elemento sobre o qual o artista realiza o seu trabalho, como muros, papéis, telas, madeiras, mármore, gesso, entre outros. Já os materiais são aqueles elementos que serão aplicados sobre o suporte. A gente não pode confundir material e suporte. Suporte é o lugar onde a criação é feita e o material é aquilo que é colocado. Por exemplo, no caso de uma pintura, o material são as tintas. Tá bem claro isso. Vou voltar aqui. No caso de uma câmera fotográfica, no caso de uma fotografia, o elemento que é o suporte seria o papel fotográfico, que é onde a fotografia é impressa. E no caso de artes mais cênicas, digamos assim, no caso do corpo, que é o caso da dança, o que seria o suporte? O que vocês acham que é o suporte? O suporte seria o próprio corpo, porque é o lugar onde acontece a dança. Vamos lá? Agora a gente vai continuar, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro aí a questão do suporte. Vamos dar prosseguimento.
Qual a primeira manifestação artística registrada na história? Tem no nosso livro, página 55, só pular algumas páginas. Opa, passei demais aqui. Página 55. Vocês vão ter acesso a essa imagem. Peço que vocês vejam ela, por favor. Tá bom? Essa imagem. Leiam a legenda, né, a parte de baixo da imagem, diz o quê? Detalhe de pintura rupestre nas paredes da Toca do Paraguai, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, que é um sítio arqueológico que a gente tem aqui no Brasil, que fica no estado do Piauí, no nordeste do país. Aqui é a imagem do sítio arqueológico. E lá tem várias pinturas rupestres, entre elas essa pintura aqui que a gente tem no nosso livro. Tem essa aqui que é bastante conhecida. E eu quero que vocês lembrem, né, recordem das nossas primeiras aulas, que eles utilizavam vários materiais, né, para realizar essas pinturas. Nesse caso, eu tenho uma pergunta. No caso da pintura rupestre, qual era o suporte que eles usavam? Lembrando que o suporte é o lugar onde se fica a obra. Bem fácil, né? Ficava, no caso, o suporte era nas próprias cavernas. Essa arte nós chamamos de quê? Já estou falando aqui várias vezes, pintura rupestre. Por que rupestre? Rupestre significa rochedo, rocha, gruta, caverna. Então, pintura na rocha, na montanha, na gruta, na caverna. E essa foi a primeira manifestação artística registrada, né, que tem uma comprovação, porque até hoje a gente tem contato com esse tipo de arte. Vamos dar prosseguimento? Então, a resposta da 2 é pintura rupestre. Tá? É a primeira manifestação artística que a gente tem contato. Vamos lá. Terceira pergunta. Como eu falei para vocês, tem algumas coisas do primeiro trimestre. E essa é uma questão que a gente trabalhou até bastante, né, com a confecção dos passaportes, não sei se vocês lembram. E a pergunta é o que é o autorretrato. Podem abrir aí, por favor, o navegador de vocês. Abram uma aba. Pode pesquisar no próprio Google, diretamente no Google, e coloquem para mim autorretrato, igual tem aí na questão. Podem pesquisar. Beleza? Agora a gente vai ver quais as definições que o Google traz para nós para autorretrato. Olha só, o autorretrato ele pode ser definido como o retrato que o artista faz de si mesmo, independente do suporte escolhido. A gente já sabe o que é suporte. Então, uma pergunta: vocês acham que é possível fazer um autorretrato no formato, por exemplo, de uma escultura? Olha só o que o texto aí no Google está falando. O autorretrato é um retrato que o artista faz de si próprio, independente do suporte. Então, ele poderia usar uma tinta mais acrílica, uma tinta a óleo, poderia usar uma escultura de gesso ou de argila, até uma fotografia com um certo cuidado, né, uma fotografia mais artística. Um autorretrato ele é livre, o formato dele é totalmente livre. Continuando aí na leitura da nossa pesquisa, muitas vezes o autorretrato ele não é uma cópia exata do artista. Lembrem-se, hoje em dia a gente tem no Instagram os filtros que acabam não sendo uma cópia exata da gente, né? Exata, um espelho, ele não é um espelho. Na verdade, a gente transmite uma certa personalidade.
Lembrando, só para a gente não confundir, o autorretrato é uma obra artística e não uma fotografia, tá bom? Não é uma selfie. É como se fosse uma selfie, mas é uma obra artística, tá bom? Agora vocês vão nesse campo imagens, né? Já tá a pesquisa autorretrato. Vocês vão clicar em imagens, olha como tá indicado aí na tela, e vão olhar aí, podem pesquisar, olhar alguns tipos de autorretrato. Nós temos aí o primeiro, é o Pablo Picasso. Óbvio que ele não era assim, mas ele se apresentava assim, né, trazendo a personalidade dele como artista. Na quinta imagem aí nós temos também a Frida Kahlo. Ela é uma artista mexicana que fez muitos autorretratos. A obra dela era bem versada na própria personalidade dela. É uma coisa característica da Frida Kahlo, é que ela tem uma monocelha, ou seja, as sobrancelhas se encontram, e as obras dela costumavam trazer esse traço dela que era bem característico. Outra artista que também fazia bastante autorretratos foi o Van Gogh, Vincent Van Gogh, né? Esse terceiro e quarta imagens que temos aí, ele usava os traços dele, mesmo cada artista tem seu próprio traço, e ele usava o seu traço para representar como ele se via. Ele usava um espelho para poder fazer a pintura, de modo que a obra dele era sempre espelhada. Vamos seguindo. Agora a gente vai para a questão 4, retomando rapidinho, só para quem não anotou. O autorretrato ele pode ser definido como um retrato que o artista faz de si mesmo. Então, é um retrato que o artista faz de si mesmo. Essa resposta já está ok, tá bom, gente? Vamos lá, questão 4. A fotografia e a escultura são consideradas que tipo de arte? Cênica ou visual? Vamos lá? Então, vocês já estão cansados de ouvir eu falando que artes visuais é aquela que a gente usa a visão para ver, né? Principalmente a visão, mas são obras que já estão concluídas quando a gente vai ver, né? Vai apreciar, por exemplo, um grafite, a gente passa na rua e consegue já visualizar a obra pronta. Já as artes cênicas são aquelas artes da cena, ou seja, a arte ela vai se construindo à medida que a gente vai presenciando. Então, a fotografia e a escultura, elas são consideradas que tipo de arte? Cênica ou visual? A gente vê a construção dela, né? A gente vê uma cena que se realiza, ou quando a gente vê uma exposição, elas já estão prontas. Eu trouxe uma imagem só para a gente gravar bem essas partes, essas divisões da arte. Aqui vocês estão vendo, no caso, uma partitura, e nessa partitura a gente tem, né, na parte de baixo, algumas máscaras, né, do teatro. Temos uma bailarina, uma paletinha aí com cores e algumas notas musicais. Essa imagem ela traz todos os elementos, no caso, todas as áreas artísticas que a gente trabalha aqui na escola e que são as divisões maiores das artes. Trouxe aqui uma imagem para a gente ver com mais calma. Então, aqui na escola, enfim, no Brasil como um todo, a gente trabalha as artes por essas linguagens. Temos a arte no centro e temos as artes visuais, que, como eu falei, o grafite, o lambe, a escultura, a fotografia, são consideradas essas artes. Temos a música, que aí entra canções, né, que são músicas com voz e canto. Temos a dança, todos os estilos possíveis, e os teatros, que são obras que
também são consideradas cênicas. Então aí, são obras artes cênicas, o teatro e a dança, porque ela se constrói diante de quem assiste, ou seja, do espectador. Bora lá, gente, faltam só mais 4 e a gente encerra a nossa revisão. O que diferencia a escultura da pintura, do grafite e do desenho? Então, a pergunta diz o seguinte, que a escultura ela é um pouco diferente da pintura, do grafite e do desenho. Qual é essa diferença? Vamos ver? Abram aí na página 66, gente, do livro. Na página 66, vocês vão ver sobre a escultura. O texto diz que a escultura, as expressões artísticas de desenho, pintura, gravura e grafite são bidimensionais, ou seja, ela tem apenas 2 dimensões, que são a altura e a largura. Já a escultura, a gente consegue ver essa diferença, porque ela possui 3 dimensões, além da largura, da altura e tem a profundidade. Então, a escultura ela tem 3 dimensões. Trouxe aqui uma imagem só para a gente gravar. É bidimensional, ou seja, tem a altura e a largura, a pintura no caso. Trouxe aqui uma pintura do Van Gogh. Nessa pintura a gente consegue ver claramente o que ele estava querendo representar. A cidade, a lua, as estrelas. Essa imagem aí é uma montanha, né? Parece uma fogueira, mas é uma montanha. E a serra, né? Enfim, as montanhas ali pela parte de trás. Mas a gente não consegue ver a profundidade, que é o que propõe as obras que têm 3 dimensões, que é a altura, largura ou profundidade. Alguns lugares vão chamar essa terceira dimensão, no caso, profundidade, de comprimento, né? No caso, o comprimento da obra, que não está errado, tá bom? Trouxe uma escultura para a gente ver. Essa escultura é uma arte urbana, é uma escultura urbana. Como vocês podem ver, por ela ter sido construída em 3 dimensões, a gente consegue ver a luz, a gente consegue ver uma certa profundidade. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é possível fazer uma pintura tridimensional? Será? Sim ou não? É possível, gente, sim, fazer uma pintura tridimensional, só que ela não é tão comum. Trouxe, no caso, um grafite. Esse grafite, na verdade, ele é um grafite interno, né? Ele não é uma obra de rua, mas ele traz essa sensação aí de 3 dimensões, né? A gente consegue ver essas mãos como se tivesse uma profundidade, mas é uma ilusão. As obras realmente que são tridimensionais são a escultura, as pinturas, elas podem passar essa sensação, mas elas é uma sensação ilusória. O que é monocromia? Pessoal, monocromia a gente trabalhou bastante, né, no trimestre passado, tá bem fresquinho. Acho que algumas pessoas conseguem pesquisar até mesmo, ou melhor, responder sem nem pesquisar. Mas vamos ver. Digitem aí no Google monocromia. Vamos ver o resultado. Dá um tempinho aí para vocês pesquisarem e a gente já volta com a pesquisa, tá? Bora, todo mundo colocou? Monocromia. Nosso Google traz algumas, né, respostas. Mas aqui embaixo fala monocromia. É uma pintura pintura monocromática. É quando usamos apenas uma cor no nosso trabalho. Então, é uma única cor. Essa cor ela pode ser quente, por exemplo, uma pintura toda em vermelho, ou fria, como no caso aí do exemplo que está do lado, dos girassóis, uma cor fria todo verde, ou pode ser uma cor neutra, que é bem comum também, que, por exemplo, obras que usam escala de preto, branco, cinza, elas também podem ser consideradas monocromáticas. Então,
Monocromia. Mono, uma. Cromia, cor. Uma cor. Os tons dessa cor pode ser o verde, por exemplo, verde claro, verde escuro, verde claríssimo. Podem usar vários tons, mas é apenas uma cor. Então, aí na pergunta, que é monocromia, é uma pintura, uma obra, põe uma obra que usa apenas uma cor em variados tons. Uma obra que usa apenas uma cor em variados tons. A policromia é o contrário, são várias cores usadas. Independente de ser frio ou quente, neutra é o arco-íris, digamos assim. Qual o principal elemento usado na dança? Abram aí, por favor, a página 77. A dança, ela possui vários elementos, né? Eu vou passar aqui para a gente ver. O primeiro elemento que traz aí na página 77, tem uns pontos, é o corpo. Né? Como a gente viu aqui na imagem, o corpo é aquele que dança. Também faz parte as características dos movimentos. Cada dança vai ter a sua característica. Um forró é muito diferente de um street dance, por exemplo. Então, cada dança possui as suas características. Também tem as pessoas com que nós interagimos enquanto dançamos e objetos. Também faz parte disso. Inclusive figurino, né? Tem algumas danças que o figurino já faz parte da dança. Também o espaço onde ele é realizado. Mas a minha pergunta é: qual o principal elemento usado na dança? Sem música, uma dança pode existir. Uma dança não precisa ter um objeto, necessariamente um objeto, uma roupa específica para se dançar. Pessoas para assistir, beleza, é necessário para ser uma apresentação, mas você pode dançar sozinho em casa, no seu quarto. O espaço onde o movimento ele é realizado, isso é extremamente necessário, né? Precisa do espaço. Então a gente tem dois elementos aqui necessários, que é o corpo e o espaço, né? Que é o mais. Se a gente pensar na dança, a gente não vai pensar principalmente no espaço. O que puxa a nossa atenção é o corpo que se movimenta. Então aqui o elemento que eu considero principal é o corpo, tá bom? Coloca aqui o corpo que dança, o corpo de quem dança. Vamos lá, pessoal. Qual o nome da marionete do Teatro de Sombras? Essa é uma matéria bem antiga, tem alguns colegas que vieram um pouco depois, mas a gente fez um trabalho muito legal, que a gente ainda vai ver esse ano os trabalhos, estou organizando, tá? Com o Teatro de Sombras. E tem uma marionete do Teatro de Sombras. Vou mostrar um vídeo de um colega de vocês, do que fez no Teatro de Sombras, que eu achei bem legal. Vejam, observem aí, pessoal, que nessa gravação desse Teatro de Sombras tem todo um cenário, né? Tem a casa, as árvores e tem os personagens ali que estão transitando. Esses personagens que estão transitando, né, que são os pandas, observem aí, eles são marionetes. Mas no Teatro de Sombras a gente tem um termo específico. Alguém lembra? Nós chamamos de silhuetas. Silhuetas. Vou passar aqui. E aí eu trago uma pergunta. Vocês acham que apenas as marionetes, ou seja, as silhuetas do Teatro de Sombras, é o que aparece no Teatro de Sombras? Aqui, olha só. Nesse caso, só tem uma figura inanimada, ou seja, algo que a gente precisa movimentar para que ele tenha vida. Não tem nenhum humano ali sendo exposto nessa obra.
apenas as silhuetinhas, né, do teatro de sombra. Mas tem outras obras que os humanos podem sim aparecer, inclusive interagir com outras silhuetas. Então, é possível sim que tenha humanos ali envolvidos nas silhuetas, tá bom? Última pergunta, o que é o rap? Tem lá na página 121. E vocês podem abrir, gente, na página 121. E lá eu trouxe 3 imagens aqui para explicar bem o que ele fala. Nós sabemos que o rap ele é parte integrante de um movimento artístico de arte urbana chamada hip hop. E o hip hop é a junção de 3 artes urbanas: o grafite, o street dance ou dança de rua e o rap. O rap, ele significa, eu trouxe aqui uma definição, é uma palavra formada pelas iniciais Rhythm and Poetry e significa ritmo e poesia. E junto com a linguagem da dança e das artes visuais, no caso o break ou street dance e o grafite, eles compõem o hip hop, tá bom? Podem ler lá, gente, a página 121. Esse é o nosso último conteúdo que a gente vai trabalhar, no caso do o rap, para fechar as nossas aulas de arte desse ano. E ele é uma questão, vai ter uma questão dessas, né? Uma questão sobre o rap na prova. Então leiam a página 121, tá bom? Aproveito aqui para agradecer, né, o empenho de vocês e toda a nossa jornada durante esse ano. E quero desejar a todos uma boa prova. Gostaria que todos tirassem notas excelentes. Não é uma prova difícil, porque, como eu falei para vocês, vocês já viram tudo isso antes, tá bom? Gente, um forte abraço. Vamos lá dar prosseguimento às nossas aulas. Estudem bastante, boa prova, boa concentração e até mais.